Alô, alô pessoal, estamos de volta aí na live Plantas Medicinais, Fitoterapia e Etnobotânica, antes, depois e durante a pandemia, né? A gente estava aí conversando com a Jéssica Aline Soares, que está retornando aqui daqui a pouquinho, né? Estamos tendo uma prosa muito boa, a gente começou debatendo os conceitos de plantas medicinais, etnobotânica e fitoterapia, né, tanto sob uma perspectiva científica, mas também a partir de uma perspectiva popular dos povos e comunidades tradicionais, ressaltando sempre a necessidade do diálogo, né, entre conhecimentos populares, levando sempre em consideração a realidade, o contexto socioecológico, sociocultural de cada grupo, cada pessoa. Estamos de volta aí, né, Jéssica? A gente estava falando de plantas que podem contribuir nesse contexto. Falamos aqui de algumas plantas que têm essa função aí de fortalecer, criar resistência do sistema imunológico, mas lembrando que isso não é de um dia para o outro, depende de todo um contexto de alimentação, né, e até outras práticas integrativas e complementares também, né? Tem muita gente aí relatando os efeitos interessantes da yoga, alongamentos, meditação em casa, enfim, todas essas terapias ditas alternativas, mas que na verdade são práticas ancestrais, antigas, né, de medicina oriental, né, China, da Índia, né, e que podem ser utilizadas aqui nesse contexto. Né? Então, a Shirley pediu para eu falar de uma plantinha em específico ali no chat. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para quem não conhece, no meu Instagram tem uma fotinha dessa. Essa daqui é a Peperomia pelúcida, ou erva de jabuti, a pedido da Shirley. Né? Você vê, olha que interessante. O nome popular dela, um dos nomes populares dela, é Oriri de Oxum. Né? E Oxum é o orixá do amor. Né? E essa plantinha também, ela também tem outro nome popular que é folhinha de coração, porque vejam o formato da folhinha dela. Ela, além de ser comestível, essa aqui, viu, gente, tá do meu quintal, por isso que eu tô comendo sem higienizar, tá? Mas vocês sempre higienizem quando vocês coletarem em algum lugar ou quando comprarem aí uma planta, né? Enfim, mas a erva de jabuti, a Shirley está citando, porque é uma planta que ela tem sido aí, tem muitas pesquisas já demonstrando o potencial dela como hipotensora, ou seja, para quem sofre de hipertensão, ela pode ajudar a contribuir a controlar essa pressão e também prevenir doenças do coração. Então vocês podem procurar, se procurar aí na internet Peperomia pelúcida, já tem muito artigo científico produzido sobre ela, além das histórias, né, do povo, né, sobre o uso. Então essa aqui é uma que eu passei a adotar no meu cotidiano aqui, e o próprio lidar com ela eu sinto que é algo terapêutico. Ou o açafrão, que a gente está falando, de incluir na alimentação. Mas o preparo do açafrão também, você colher ele, dá para cultivar até em vaso, viu, gente? Para quem mora em apartamento. Você preparar, fazer seu próprio açafrão, usar na comida. Então, isso tudo é uma terapia, acho que faz parte do que nós estamos falando. Também ressignificar nossa relação com as plantas, com a natureza, com a biodiversidade, com os conhecimentos tradicionais. É, Você falou uma coisa aí que é muito importante, né? Principalmente para a nossa sociedade urbana, né? Que está distante dessa relação com as plantas medicinais, né? Da onde a gente procurar informações, né? Porque dentro desse contexto aí, né, que a gente vive do capital, né? As plantas medicinais e as formulações com plantas medicinais nem entrou dentro de uma base de um comércio, nem entrou dentro dessa base de lucro, né? Então é muito importante a gente que está dentro desse contexto urbano, que a gente não tem relação nenhuma, né, com pessoas que detêm esse conhecimento tradicional, né, seja raizeiras, benzedeiras, nós povos, né, indígenas, da gente procurar aí com muito cuidado essas informações, né, porque assim, como qualquer outra intervenção, como qualquer outra, né, como a gente vai falar, não só a questão do medicamento, né? Como qualquer substância que está exógena do nosso corpo, ou seja, que esteja para fora, é muito importante a gente entender aí
em relação de como é a melhor forma de utilizar, minha gatinha aparecendo aqui, como é a melhor forma da gente utilizar, tá? Porque, infelizmente, dentro desse nosso contexto, dentro dessa nossa sociedade, a gente vê aí que né, as plantas medicinais, em relação às outras, né, preparações à base de plantas, entram nesse jogo que o natural não faz mal, né? Essa ideia, né, essa lógica é construída a partir dessa sociedade urbana capitalista, né? Que é ver realmente desse potencial efeito das plantas medicinais em relação ao cuidado, né, das diversas formas aí em relação à saúde, né, se apropriam, né, dessa questão para poder, infelizmente, aí ganhar lucro, ter lucro. Então, é muito importante a gente saber aonde procurar essas informações de maneira correta, né? Isso que eu falo que eu acho muito legal, igual aqui o Nagô, né, várias outras instituições, universidades, ocupando esse espaço da internet, que essa terra, né, parece que não tem lei, sem ninguém, para a gente poder dialogar, né, de como a gente fazer esse uso da melhor forma, porque aí a gente vai falar de um uso responsável, né? Aí a gente vai estar falando realmente de um uso seguro, né? A partir do momento, seja por aqui, ou seja na maneira que o profissional, né? Que aí também tem uma outra questão também, que ainda a gente tem uma lacuna na formação dos profissionais para essa área da fitoterapia, né? Que a gente pode discutir também, que ele possa ter as informações corretas a partir do seu conhecimento com o seu corpo, né? A partir do conhecimento das suas demandas, ele possa utilizar da melhor forma. Então, assim, quem está aqui nessas redes sociais, né, nessas modernagens, navegando por essas redes, a gente tem vários Instagrams, Facebooks, a gente tem até sites, né, de várias instituições, por exemplo, da UFMG, que fala um pouquinho sobre essas informações seguras. Porque tem um outro ponto também que a gente se distanciou tanto dessa relação da natureza, igual você mostrou aí a plantinha, que a gente nem consegue reconhecer, Reinaldo, né? A gente já está num ponto que, por exemplo, até algumas plantas, algumas árvores, né, clássicas, por exemplo, cajueira, as pessoas não conseguem reconhecer, né, desse tão distanciamento que a gente está, né, dessa construção enquanto sociedade, né, meio esquisito, urbana, sei lá o que, para que caminho que a gente está indo ainda, né, ao longo desse desenvolver do capitalismo, né? Eu sou uma pessoa que fala, gente, eu não odeio o capitalismo assim, de uma forma que ele destrói vidas de diversas maneiras, não apenas de forma econômica, né? Também nas questões aí políticas na área da saúde. Então, é muito importante a gente saber os locais certos para a gente procurar essas informações, né? Quais são aí as pessoas nesse ambiente contemporâneo, né, nessa sociedade contemporânea que a gente poder procurar, né? E não cair nessas falácias, quando eu falar, você vê um produto, né? Ah, aqui, vai fazer mal, vai curar tudo. Dá um passinho para trás, respira, porque não é por esse caminho não, né? Que a gente sabe que, principalmente aí nesses mercados, né? Principalmente aqui na internet também, que a gente tem muita falsificação de produtos com a base de produtos naturais. Então, né, que infelizmente isso acaba até descriminalizando a própria terapêutica, né? Muitas vezes eu vejo que colegas, né, o próprio mundo acadêmico, científico fala disso, né? Do que um pode ocasionar um mal, uma toxicidade elevadíssima, ou não tem efeito nenhum, né? Mas é porque a gente fez ao longo desse desenvolvimento enquanto sociedade uma desconstrução da nossa relação com a natureza, com as plantas medicinais, que propiciam, né, nas diferentes correntes aí, sejam em relação ao comércio dessas plantas, seja em relação a gente ver essas práticas ruins, levar a essa falência, né, essa descaracterização, essa desacreditabilidade da fitoterapia. Então, é muito importante a gente pontuar isso aí, para a gente poder realmente pensar no uso responsável. Legal. E assim, às vezes eu fico pensando, né, quando eu ouço algum profissional da área de saúde, né, algum pesquisador na área de plantas medicinais, falar, não usa uma planta medicinal, procure um profissional de saúde. Eu fico pensando, você mesmo falou, né, o tamanho da lacuna dos profissionais de saúde, né? Você vê a maior parte dos cursos de medicina mesmo não tem formação para isso, mesmo a gente tendo uma grande diversidade de plantas já reconhecidas com estudos científicos, né, que podem substituir diversos fármacos, né, mas se os profissionais não estão formados para isso, fica muito difícil. Para além disso, a gente vê aonde, né, muitos lugares não há acesso
também é um sistema de saúde, o que também é outro fator limitante, né? Então, chega a ser deselegante, né? Você falar isso, procura uma orientação de um profissional, sendo que uma grande parcela da nossa população não tem acesso a esse serviço, e quando tem, não encontra profissionais capacitados, né, formados para lidar com essas terapias. A Célia Chacriabá apareceu aí, ela deu um toque para a gente. Salve, Célia! Live de semana passada foi massa, hein? E ela lembrando como que para o povo dela, né, o princípio ativo não é o centro das plantas, né, não é o centro da ação delas. E relembrando como que o Cerrado, né, o bioma lá onde vive o povo Chacriabá, é uma farmácia viva. E tem até o exemplo lá da articulação Pacari, né, com as raizeiras do Cerrado, que fizeram a farmacopeia popular do Cerrado e o protocolo comunitário biocultural das raizeiras do Cerrado. Acho que é um exemplo interessantíssimo de como sistematizar esses conhecimentos tradicionais para um uso seguro das plantas, né, e em diálogo também com a academia, né? Então, isso é importantíssimo a gente também trazer isso, enxergar nossos biomas como farmácias vivas, nossas hortas como farmácias vivas, né? E como o professor Abreu Matos, né, que cunhou esse termo de farmácia viva, acho que a gente precisa multiplicar isso. E eu queria só lembrar como que a gente no Brasil teve um momento em que pareceu que as coisas estavam avançando no sistema de saúde, com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, depois com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, que previa a inclusão da medicina tradicional, né, inclusive indígena, apesar disso não ter se concretizado na prática, mas se concretizou para algumas outras práticas, como a acupuntura e outras, né? Então, a gente pensar nessas que é chamado de práticas integrativas e complementares, como que isso poderia demais contribuir com o SUS, né? Pena que a gente vive um momento também de desmonte dessas políticas públicas, né, Jéssica? De todas as formas, assim, né? A gente realmente, né, de quando a gente pega, a gente, né, é um país aí de imensidão continental, né, com grande potencialidade para a nossa biodiversidade, para a gente usar elas de diferentes formas, não apenas a questão voltado para fins medicinais, voltados para questões agroecológicas, voltado para o desenvolvimento, né, do Brasil como um todo. A gente vê, quando a gente faz o histórico aí, a linha do tempo, as políticas públicas voltadas, por exemplo, para a fitoterapia é recente, né? A gente começa a partir de 2004, como você falou, com as PICs, 2006, que aí realmente o sistema de saúde entendeu, eu preciso institucionalizar essa prática, porque ela acontece, Reinaldo, igual eu falo. A gente fechar os olhos e fazer de conta que as pessoas não utilizam plantas medicinais, simplesmente é um momento de negação muito claro. Minha gatinha de novo. Muito claro, assim, né? Então, é que não, preciso institucionalizar e fazer esse diálogo de a gente realmente fazer o mapeamento desses saberes, fazer o mapeamento em relação a esses usos, né? E fazer ele realmente que seja efetivo e voltar para a comunidade, não pensar só além do desenvolvimento do medicamento à base de planta, né? Que ainda a gente vê ainda muito nessa parte de pesquisas, muito voltado para essa questão. Isso também é importante, né? Claro que não deve se deixar excluir ou se falar que é uma prática errada. Não, esse potencial também de pesquisa é importante, mas também é importante, igual você falou, a gente fazer o rastreio, fazer a sistematização, porque isso é um dos maiores, assim, que eu falo de herança que a gente pode ter no desenvolver esses tantos anos, né, dos diversos saberes, dos diversos povos, aí entre os indígenas, quilombolas, entre o pessoal caiçara, né, todas as comunidades tradicionais que vêm ao longo do tempo fazendo, essa é uma pesquisa empírica de todo dia com a natureza, lidando com a natureza, né, da gente ter essa documentação, né? Porque, igual eu falei, a gente não defender, a gente não fazer a defesa, fazer a questão da resistência dos nossos povos originários, nossos povos tradicionais, né? Que são constantemente atacados de diversas formas, é a gente perder aquilo que a gente tem mais de importante, que é a nossa história, que são nossos saberes, né? Então, é muito assim, né? Enquanto eu, dentro da universidade, eu segui esse caminho de pesquisadora, eu sempre ter
esse caminho, essa linha do diálogo, da construção, não apenas da bioprospecção, né? Vou lá, identifico uma planta, vi uma planta que tem um potencial interessante aí, vou pesquisar a fitoquímica, que é importante a gente conhecer quem é essa planta, os potenciais que ela tem, apenas para poder fazer um medicamento no final. Também é importante, mas eu preciso devolver isso para a comunidade, eu preciso, de certa maneira, institucionalizar essa prática, porque a gente está falando de cuidado de saúde, né? A gente está falando de cuidado de pessoas. Então, a gente, né, a nível tanto de formação, igual você falou, infelizmente, a gente, né, tem uma lacuna muito grande na formação para plantas medicinais e a fitoterapia como um todo, né? Então, por exemplo, eu tive essa vivência um pouco porque é um ofício, é uma realidade da minha vivência, né, da minha família, mas agora, depois da graduação, né, a farmácia ainda tem um diferencialzinho, porque a gente ainda tem botânica, a gente tem farmacognosia, mas ainda não é o suficiente para eu poder falar, né, de cuidado, de entendimento das plantas medicinais. Ainda estou assim, aprendendo a fazer esse conhecimento das plantas, né? Quando eu ver nessa natureza, entender, diferenciar, né? De como fazer essas potencialidades do uso. Então, são várias questões aí que permeiam, né? Que a gente precisa ponderar. Por isso que eu volto naquela questão, né? A gente tem um diálogo construtivo, não tem um diálogo impositivo, né? Com a comunidade, com a sociedade. Porque, de fato, as pessoas estão aí utilizando. O que a gente tem que fazer é potencializar, organizar essas maneiras de uso e institucionalizar para que realmente a gente tenha um efeito benéfico, porque no final tem, né? A gente mudar esse paradigma aí, tanto de saúde quanto de ciência, para a gente conseguir realmente fazer essa, né, tanto que no programa e no plano, né, nacional para as políticas de plantas medicinais e fitoterápicas, coloca bem claro, né? A gente poder fazer esse uso aí responsável e potencializado da nossa flora, né? Então, a gente vai nesse processo, tentando revolucionar, tentando discutir, né, com esse elitismo, esse tradicionalismo, né, de como fazer ciência nessa parte de fitoterapia e plantas medicinais, que é importante também a gente desconstruir, mas a gente vai. Olha a Madalena quer aparecer, gente. Oi, Madalena! Essa na live de hoje, hein? Gostando da prosa. Gato gosta muito de planta, minha gata vive lá no meio das plantas. Por isso que ela tá chegando. Eu tive que subir todas as minhas plantas pro alto, porque a Madalena destrói tudo aqui em casa. Ô, Jéssica, mas muito importante, acho que essa prosa que a gente fez hoje aqui, e pensando para frente, né, nesse cenário, acho que tanto durante quanto também para depois da pandemia, nossa missão mesmo é de luta, né? De luta pelo direito à prática da medicina tradicional, saber reconhecer, de luta em defesa da nossa biodiversidade, em defesa do nosso patrimônio cultural, né, em defesa dos nossos mestres e mestras, anciões que ainda detêm esse conhecimento, né, e em defesa do SUS, em defesa da saúde pública. A gente tem que defender que a gente tenha acesso, que nossos mestres, que a fitoterapia tenha acesso ao SUS e possa atender quem desejar, né, buscar esse caminho. E também, né, nós estamos aqui, nós somos de uma universidade federal, passamos aí nosso processo de formação, a gente tem essa consciência também do papel social que a universidade deve cumprir, de retorno, né, do investimento que a sociedade faz na gente, né? Então, para que as nossas pesquisas, nossas atividades não venham atender interesses privados, mas interesses coletivos, públicos, porque o investimento feito na gente, nas universidades federais, é pelo povo, né? É pelo público, principalmente. E no momento também que as universidades estão em ataque, e é importante também essa luta ser uma luta pela educação pública gratuita, de qualidade, e por investimentos em pesquisa, em extensão, né, para que a gente possa produzir, avançar na produção de conhecimento, mas que também possa avançar muito mais no diálogo com as comunidades, né? Então, o nosso papel, acho que de luta, de disputa aí para frente, é muito grande, né? E a gente não pode esmurecer nessa tarefa. Então vamos buscando força nas plantinhas, nos companheiros, nas companheiras de luta, de caminhada,
né, para seguir firmes. Né? E outra coisa também que vinha me lembrando muito, porque assim, nós vivemos um momento que o pessoal tem questionado até o formato da Terra, né? Então, então assim, e tantas outras, vamos dizer, fatos científicos, né? E a gente que, pelo menos eu que vim dessa área da etnobotânica, das etnociências, a gente tem um discurso crítico perante a ciência, né? E de pregar esse diálogo com os conhecimentos populares, mas também é bom lembrar, né, que a gente precisa, é importante defender a ciência enquanto uma instituição dessa sociedade, mas para que ela também ressignifique seus métodos, seus protocolos, suas formas de construir conhecimento, né, buscando esse diálogo fora. Então, quando a gente fala isso, longe da gente estar querendo ir para o lado do negacionismo da ciência, mas sim para um lado de um diálogo, de humanização da ciência, que afinal de contas não é uma entidade separada, é feita por pessoas, né? Então acho que isso eu queria também deixar bem claro para a gente, para o pessoal que está assistindo aí, né? Que não tem receita de bolo pronta, nós não estamos aqui para indicar plantas para serem utilizadas durante a pandemia e nem o que fazer para depois, mas lançar reflexões de que caminhos trilhar, né? E aí queria mais uma vez agradecer aí a sua participação, dizer que você é muito bem-vindo. As porteiras do Nagô estão abertas aí para você, então vamos seguir construindo junto. Antes da pandemia, a gente estava com um projeto das rodas de terapias tradicionais e saberes da terra, no qual a gente organizava em comunidades rurais, buscava quem eram os detentores do conhecimento, reunia aquele povo, eles mesmos davam oficinas para eles e para as comunidades vizinhas. Então, era um processo muito bonito que estava acontecendo. Nós fizemos 5 rodas e 2 encontros de benzedeiras na região. E nesse contexto da pandemia, está um pouco, né, obviamente, quarentena, estamos recolhidos em casa, mas assim que passar, a gente espera poder retomar essas atividades em campo e queria contar com você aí junto com a gente nessa caminhada. Passar a palavra para você trazer suas considerações finais. Eu acho que o que é importante aqui, né? Igual você já deixou bem claro, né? As plantas vão estar, as plantas medicinais, em suas diversas aplicações aí terapêuticas, elas podem ser utilizadas, né? A gente precisa falar-se dessas possibilidades, dessa empregabilidade terapêutica, né, em relação às plantas medicinais. Não é uma prática alternativa. Igual você falou, a questão não é a gente só vamos defender o conhecimento popular, não, a gente fazer realmente um diálogo, né? O conhecimento popular, o conhecimento tradicional junto com a ciência, né? É a partir daí que a gente anda para frente, que a gente evolui, né? Quando você falou essa questão da ciência humanizada, é muito importante, porque a Karina até que ela falou uma coisa comigo uma vez, que nessas reflexões, porque quem defende, né, a universidade, a permanência da universidade, é a comunidade. Então, assim, a partir do momento que a gente, enquanto universidade, enquanto ciência, cientistas, entendemos que o nosso propósito é ser instrumento para servir, né, ser instrumento para poder potencializar as individualidades humanas, né, para, né, diversos caminhos, não só nas ciências da saúde, ciências sociais, como, né, todas as áreas aí, a gente vai ter essa comunicação realmente de fato, né, essa união de fato entre o saber popular, entre saber científico, entre saber tradicional. É a partir daí que a gente anda para frente. Então, sempre ir para esse caminho do diálogo, da construção e desconstrução, né? Porque é a partir daí que a gente consegue evoluir. E, né, para as pessoas que a gente fala aqui, a gente, né, nesse período pós-pandemia, a gente não sabe quando que a gente vai sair, né, dessa questão do coronavírus, né? E a gente, infelizmente, no Brasil, a gente está longe aí de falar realmente de né, de um pós-pandemia, né? É a gente ressignificar nosso olhar para o nosso cuidado de saúde, ressignificar nosso olhar, né, para a questão do que a gente faz aí como terapêutico, como prevenção, né? Para que a gente, né, como que a gente quer que a gente cuide da nossa saúde, né, e faça essas pequenas revoluções internas, né, de sempre procurar aí ir para frente no sentido, né? E as plantas medicinais, né? A natureza em si, a nossa biodiversidade, a defesa da nossa cultura, ela está nesse caminho, está durante esses processos.
Então, só para deixar isso bem claro, muito obrigada, Reinaldo, pela oportunidade. É uma honra falar um pouquinho sobre isso, né? Dialogar. Isso aqui, igual eu falo, gente, esses lives são pontinhos de reflexões aqui, né? Cada um pegue aquilo, faça essa reflexão interna, né? E busque mais, né? Conhecimento, sabedoria. As pessoas aí que têm aí o contato, né, com pessoas que têm esse conhecimento tradicional, esse conhecimento popular em relação à natureza, que entrem em contato, que vivenciem isso, né? As pessoas que querem, né, principalmente profissionais da área da saúde, procurem, né, essa questão da formação para fitoterapia. A gente tem cursos excelentes a nível de SUS que fala sobre essa questão dessa atuação, desse manejo com plantas medicinais. Então procurem, não simplesmente se neguem, né, e fechem dentro de um contexto biomédico em que a gente só trata sintomas, a gente trata pessoas, né? A gente tem que lembrar isso, não é sintomas, compartimentos biológicos, a gente está falando de pessoas, né, que estão aí dentro dessas individualidades das diversas formas, né, que a gente procure esse caminho de fato, nessa prática centrada no paciente. É isso. Tem muita coisa, ainda tem, né, várias coisas para a gente poder dialogar dentro da fitoterapia, mas é só esse início, esse pontapé nessa reflexão para todo mundo aí. Pois é, se servisse um cafezinho, a gente ficava mais 1 hora proseando Não, aqui, tem hein? muita prosa. Tem muita prosa. Mas acho que, como disse nossas duas mestras que passaram aí, a Shirley Krenak, que é uma das coordenadoras pedagógicas do NAGO, ela sempre fala, a gente tem que buscar um caminho de cura da Mãe Terra e pela Mãe Terra. Então, acho que essa frase dela traz muita coisa para a gente refletir. E algo que a Célia também colocou na live passada, essa luta pela. Não é nem por descolonizar o pensamento e a academia, mas contra colonizar. Então, a gente também tem que se reunir, tem que buscar avançar em metodologias e vamos que vamos. Bola para frente. A força das Tem plantas. muita luta ainda. Muita Tem muita luta. Muita fé. Gente, obrigada a todos aqui, tá? Tenham Raizeira Científica, sigam a página no sentido assim, tiver alguma dúvida, né? Eu falo, gente, faço atendimento lá, assim, todos os dias, orientações que eu acho que conhecimento não é só para ficar retido em artigo científico, né? Ele tem que ter uma aplicabilidade social, ele tem que ser aplicável à comunidade. Então, estamos lá, manda uma mensagem, tem o Reinaldo aí também, né? Tem outros profissionais que a gente pode procurar, farmacêuticos, até os profissionais que realmente não têm atuação, questionem, falem que utilizam plantas medicinais, falem que vocês querem utilizar plantas medicinais, e a gente vai nesse caminho aí de evolução e de luta. Obrigada, gente. Saravá, tá muito axé para todo mundo aí. Agradecer aí para todo mundo que está acompanhando a gente aí também. Valeu demais, galera. Valeu a força. E acompanha aí a Raizeira Científica no Instagram, o Nagô no Instagram. Amanhã aí vai ter surpresa, vamos ter mais lives aí ao longo desses dias. A próxima é uma grande surpresa, acho que a galera vai gostar também. A Jéssica vai estar junto com a gente acompanhando, hein, Jéssica? Fica de olho no Instagram. E valeu demais, galera. Boa noite para todo mundo. Fiquem em paz, com saúde, né? Quem puder, fique em casa e, se der, vamos cultivando nossa hortinha, né? Tem que seguir semeando para colher bons frutos lá na frente. Com certeza, gente. Até mais. Obrigada. Então, valeu, galera. Boa noite. Aquele abraço. Tchau.